Oi, pessoal. Desculpa, tá? Porque eu não fiz cabelo, não me arrumei. Porque eu quero dar só uma. Eu vou conversar um pouco com vocês. Eu vi por aí, na net da vida, né? Uma pessoa falar assim: que a máquina é ruim. Não te falaram que para comprar uma máquina tem que comprar um freezer, tem que comprar saquinho, tem que comprar bandeja, tem que comprar uma maceira, tem que comprar um outro freezer, né? Enfim. Gente, tem que fazer, tem que fazer tudo na mão, né? Comprar uma máquina de salgado para poder fazer tudo na mão. Gente, vou falar uma coisa que ninguém falou também para você, tá? Sirva para poucas pessoas, tá? Isso não é generalizando, não, tá? O pessoal, não é todo mundo que pensa assim, tá? Mas algumas pessoas pensam assim, então é para essas pessoas que eu vou falar. Gente, a máquina de salgado, ela modela e põe o recheio, tá? Você tem que fazer tudo na mão e colocar na máquina, gente. A máquina não faz tudo sozinha. Já me procuraram falando se é só colocar o trigo, a água e o coisa lá para poder sair coxinha. Gente, pelo amor de Deus. A empresa coloca a máquina e lá, se você procurar na empresa, ela explica o jeitinho que a máquina funciona. Tem vídeos explicando como a máquina funciona. Como uma pessoa vai comprar uma máquina e não vai saber que ela vai ter que fazer massa para colocar na máquina, gente. E outra, quando você vai se propor a fazer uma coisa, você precisa se pesquisar primeiro para ver o que é preciso. Né? A pessoa compra a máquina de salgado hoje e depois ela reclama porque não falaram para ela que tem que comprar um freezer para colocar, para armazenar as coisas. Gente, é um absurdo você não saber disso. Entendeu? Então, para comprar uma máquina, gente, de salgado, para vocês ser salgadeira ou ter uma loja, depende da ambição de vocês, uma indústria, uma loja, vocês primeiro têm que pesquisar quais são os produtos que você vai precisar ter. Gente, se eu compro uma máquina de salgado hoje, eu sei que eu vou ter que ter um freezer para me poder armazenar meus produtos. Tá? Se eu não tenho dinheiro para comprar uma mercearia, tudo bem, o investimento é alto, a gente compra uma coisa, começa aos poucos, não tem problema. Mas, gente, se vocês comprar uma máquina de salgado hoje, vocês saibam que vocês têm que comprar um freezer. Eu acho que isso não tem, a empresa não tem que falar isso. Entendeu? Sabe? Isso é uma coisa que a gente é coisa da gente, a gente tem que saber disso, gente. Você não vai fazer compra, você não vai armazenar suas carnes aonde? Não é na geladeira? Não é no freezer? Então, você sabe que se você comprar uma carne hoje, você vai ter que armazenar essa carne. Se você não vai fazer no dia, você tem que congelar. Onde, senhor? No freezer. Então, se eu vou produzir um salgado hoje, eu preciso armazenar esse salgado. Você sabe que, assim, a gente usa a geladeira de casa, não tem espaço. Ó, eu tenho duas. Não tem espaço, eu tenho meus freezer. Por quê? Porque eu quero trabalhar com produção, trabalhar na quantidade, então eu tenho que saber que eu preciso ter freezer para armazenar isso. Então as pessoas estão vindo reclamar porque eu indico a máquina e depois vem falar para mim que a empresa não fala que tem que comprar um freezer, gente. Por favor, vamos pesquisar. Entendeu? Tem o Sebrae aí, que vocês procurar o Sebrae para poder saber, pra fazer uma pesquisa de mercado, para vocês ver lá tá tudo escrito, lá até tudo que você é necessário, até os pães de prato, lá tem. Então, não adianta você me culpar porque você comprou a máquina e não sabia que tinha que comprar o freezer. Minha querida, você tem que saber disso. E outra, você comprou uma máquina que modela e põe recheio, gente. A máquina ela não produz. Ai, onde já se viu isso? E outra, se alguém, a pessoa chega em mim e fala assim, a máquina não, eu tenho que fazer a massa, eu tenho que fazer recheio, eu tenho que fazer do jeito para passar na massa. Tem, você tem que fazer, entendeu? A máquina, ela te facilita na produção, mas não na produção de massa e de salgado, na produção, eu falo da produção de coxinha feita, entendeu? É muito, gente, por favor, sabe? Desculpa, tá? Não é para todo mundo que eu tô falando isso, tá bom? Não tô generalizando, não. Eu acho que assim, o conhecimento a gente precisa ter primeiro. Você entendeu? Ter o conhecimento primeiro do que é necessário e assim, e saber realmente o que você quer. Entendeu? Porque, assim, eu não vou comprar uma máquina hoje para produzir meia dúzia de salgado, né? É lógico que a gente vai comprar uma máquina porque a gente já vende, já produz, ou então quer começar, mas você precisa entender que a máquina ela só modela e põe um recheio.
Você vai ter que fazer a massa, você vai ter que fazer seu recheio. Independente do sabor, tô falando. Entendeu? Se você não pode comprar uma masseira, não tem problema, entendeu? Faça na mão, até um dia conseguir. Isso aí todo mundo já sabe, não é nem sobre isso que eu tô falando. Mas aí, a empresa chegar para vocês fazer, dar a lista do material de tudo, não é assim, gente. Eles vendem o equipamento, eles fazem vídeo dos equipamentos e neles fala mesmo que a máquina só modela e põe recheio. Que os produtos vocês têm que fazer. Só que eles não falam que precisa, lógico que não fala. Ou a empresa só vende o equipamento. Se você quer ser uma salgadeira hoje, se você quer começar no ramo do negócio, você precisa primeiro entender o que é necessário, assim, o básico, tá? Depois a gente vai comprando, vai se adaptando, vai modernizando, vai vendo o que precisa comprar, mas a princípio, se eu compro uma máquina de salgado hoje, eu tenho que entender que eu preciso ter um freezer para poder armazenar, tá? Vocês desculpem eu estar falando isso para você desse jeito, porque assim, o que retorna para mim são pessoas insatisfeitas. Aí fala que a máquina não presta, que a máquina não vale nada, que a máquina não é boa. Ela não é boa, como assim não é boa? Se a máquina só modela e põe recheio, você tem que fazer. Agora, porque a máquina não faz a massa e não faz o recheio, ela é ruim? Não é, gente. Entenda o que a empresa propõe. Ela propõe uma máquina de salgados onde você vai fazer tudo. E a única coisa que a máquina faz, vale muito, tá? É colocar o recheio e fazer as coxinhas em produção. Tá? Você regula, tal, enfim, sai coxinha lá, entendeu? Isso já é 80% do caminho andado, para você ver que a produção é enorme, mas o trabalho sempre vai existir, gente. Não pense que vocês vão comprar uma máquina hoje, que vocês não vão trabalhar, sabe? Eu tô sendo sincera para vocês, sabe? Sem ofender ninguém, eu respeito todo mundo, sabe? Não tenho problema com isso, não. Tá? Mas algumas pessoas que eu indiquei, não são todas, tá? Não tô generalizando, porque muita gente que eu indiquei vai ver esse vídeo e não é para muito, é uma ou duas pessoas, enfim, é uma coisa muito mínima, tá? Entendeu? Que me reclama porque eu não tinha dito para ela que tinha que comprar freezers. Vai depender da sua ambição, gente. Se você acha que uma geladeira, que você faz o seu salgado, depende do seu limite, né? Da sua ambição. Se você quer produzir muito mais, se você quiser produzir muito bem. Normalmente, a gente compra uma máquina para produção, para fazer bastante. Não para fazer um cento ou dois. Aí a gente faz na mão. Aí precisa de máquina, entendeu? Mas se você se determina que você quer comprar para fazer produção, para ter coisa de 5 mil, 6 mil, você precisa ter um freezer. Eu acho que não é necessário eu vir aqui para falar isso. Então eu estou falando uma coisa para você que também ninguém nunca falou. Então, vamos pesquisar, vamos fazer primeiro as coisas antes de comprar, porque eu vejo as pessoas vendendo a máquina, comprando num dia e vendendo no outro. Por quê? Porque acha que faz tudo sozinha. Gente, por favor, isso aí é a pessoa que não pesquisou, que não procurou se entender como é que é o ramo de salgado, entendeu? E depois a máquina é ruim, depois a máquina não funciona, isso eu não consigo, isso eu não consigo. Gente, precisa aprender. Precisa entender o equipamento, precisa ver vídeos, precisa fazer teste. A pessoa não é capaz de fazer uma receita para fazer um teste, porque como fala, não quer gastar, gente. Investimento é gasto. Se você precisa entender, você precisa gastar. Se eu tenho que aprender a máquina funcionar, eu preciso fazer uma receita. Eu preciso gastar para poder ter esse aprendizado. Você não vai conseguir fazer uma produção para já logo vender, sabe? Você entendeu? Primeiro você precisa comprar o equipamento, entender primeiro do negócio. Comprar o equipamento, fazer teste da máquina para você entender como ela funciona, para depois você fazer para vender. Não se vende teste para cliente. Não se vende.
precisa entender. Então, muitas pessoas estão tendo, assim, muita vontade, comprando uma máquina para depois vender no outro dia. Por quê? Porque depois vê que é difícil, que não é fácil. Não é fácil mesmo, não. Nada é fácil na vida. Ou você acha que não existe uma máquina mágica que você coloca ali e sai já tudo pronto. Aonde tiver essa máquina, vocês me avisam, tá? Porque eu quero 2 dela. Entendeu? Então, vamos ter consciência para a hora de gastar seu dinheiro. Porque quando a gente faz um investimento alto, a gente precisa entender do negócio. Tá? Não pensa que é um conto de fada, não. Que se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. Entendeu? Você comprou uma máquina de 7 mil para ficar parada. Você precisa comprar uma máquina para você se aprender. Você precisa se esforçar, ter vontade. Então, isso também faz parte antes da compra. Você saber o que você está comprando. Você saber o que é preciso para montar um negócio. E você ter muita vontade de trabalhar. Porque ou então você arruma um emprego e vai trabalhar e esteja um salário por mês. Porque empreendedora, meu amor, você trabalha 2 vezes. Entendeu? Porque a gente não tem salário. A gente tem que trabalhar 2 vezes para manter o negócio, para manter casa. E se tiver funcionário, não é o meu caso. Eu não tenho funcionário ainda. Entendeu? Porque eu fechei minha loja por causa da pandemia, eu não tenho funcionário. Mas se eu tivesse funcionário, eu tinha que trabalhar 3. Para vender, para fabricar e para pagar gente para trabalhar para mim. Então, não pense que as coisas é fácil. Então, verifica tudo antes de você começar a querer entrar num negócio. Para você não gastar dinheiro à toa, não parcelar aí 50 vezes para pagar. Entendeu? Para depois não trabalhar e vender por pouco. Porque depois que a gente tira da loja, não é o mesmo preço. Gasta dinheiro. Então, eu tô sendo sincera para falar para vocês aqui. Tá? Me desculpe, o meu jeito de falar é esse. Desculpa, eu não tô ofendendo ninguém, tá? Não tô dizendo nome, não tô dizendo nada. Eu só quero que sirva para algumas pessoas, tá? E as outras pessoas que me desculpem, que não merecem estar ouvindo isso. Então, eu já peço desculpa aqui logo, tá? E para poder não ter problema, né? Então, sirva para quem for, tá? E para quem não servir e ver, me desculpe, que não era para você, que era para mim ter falar isso, tá bom? Um grande beijo, um abraço, não repare, tá? Porque eu não tô trabalhando, vou começar semana que vem, então eu não tô em produção, não tenho que estar paramentada, tá bom? Um beijo grande, um abraço para todos vocês.